Amém, queridos irmãos? Chegamos à quinta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título é Cristo, o centro da obra de Deus. O título da quinta-feira, Desconectar-se de Deus abre espaço para o pecado e a morte. E o versículo, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tua rica palavra. O Senhor nos deixou palavras cheias de espírito, cheias de vida, e hoje, a cada dia, o Senhor tem nos revelado essas palavras, de modo que desfrutemos do teu espírito, da tua graça, desse rio que flui do teu trono para cada um de nós, nos enchendo com amor, luz, verdade, justiça. Obrigado, Senhor. Nós não éramos, não somos e nunca seremos dignos, mas o Senhor tem trabalhado em nós. O Senhor tem transformado o nosso ser, transformado-nos de pessoas inúteis em pessoas úteis a Ti. Isso é para a Tua glória, Senhor. O Senhor tem feito a obra. O Senhor tem nos transformado com Tua misericórdia, com Tua graça, com Tua palavra cheia de vida. Obrigado, Senhor. E hoje nós também rogamos-Te, guarda-nos em Ti, amado Senhor. Livra-nos de todo mal que nos circula. Livra-nos, Senhor, de cair em armadilhas, em tentações, de tropeçar naquilo que Satanás coloca diante de nós. Não permita, Senhor, que sejamos desconectados de Ti. Nós queremos um viver onde Cristo é o nosso cabeça, onde Cristo é o centro da nossa vida, onde Cristo tem toda a primazia. Trabalha, Senhor, isso na nossa vida para que seja totalmente a nossa realidade. Obrigado, Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, irmãos, como o próprio título diz da quinta-feira, desconectar-se de Deus abre espaço para o pecado e a morte. Então, a igreja em Colossos surge na terceira viagem de Paulo, ali quando ele estava em Éfeso, e por um espaço de pelo menos 3 anos que ele permaneceu em Éfeso, ele treinou, aperfeiçoou muitos irmãos, para que esses irmãos fossem então enviados para a Ásia. Nós não vemos um registro de Paulo passando por Colossos, por Laodiceia, por Hierápolis. Ali muito provavelmente o que a Bíblia nos indica é que Epáfras, cooperador de Paulo, foi o responsável por levantar e por cuidar dessas igrejas. E foi Epáfras que, devido à situação em que ele percebeu que a igreja em Colossos se encontrava, foi Epáfras que muito provavelmente levou essa situação a Paulo e aí originou então a carta aos Colossenses. Se você reparar nas cartas que Paulo escreve, ele sempre escreve para corrigir um erro e para incentivar os irmãos a que caminhem na direção correta, ensinando doutrinas e ensinando, lógico, a prática das verdades. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz no versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Quer dizer, essas cartas normalmente partem de alguma informação que Paulo recebe. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele queria consolar os irmãos porque estava havendo muito martírio entre os irmãos da igreja dos Tessalonicenses. Então sempre parte de uma necessidade, às vezes uma necessidade negativa, como aconteceu com Coríntios, com a carta aos Coríntios. Então Paulo, ele trata com o problema, ele realinha os irmãos e ele ensina os irmãos a caminhar na verdade, praticando a verdade. E com os colossos, irmãos, isso também aconteceu. Por quê? Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, veja, capítulo 1, versículos 7 e 8, ele diz assim, primeiro, na verdade, o versículo 3 e 4, veja, ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos
da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então veja, aqui Paulo, no primeiro versículo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então quando ele diz, desde que ouvimos da vossa fé, quer dizer que alguém foi até Paulo e falou para Paulo, para Timóteo, a situação da igreja em Colossos. Aí o versículo 7 e 8 indica quem foi essa pessoa. Então ele diz, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, nessa época, na época que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele estava preso. Então é muito provável que Epáfras tenha ido até lá e tenha relatado na prisão, porque era a prisão, não era a prisão lá de quando ele escreve para Timóteo, era a prisão em Roma, em que ele tinha liberdade para receber as pessoas. Então é muito provável que Epáfras tenha ido até lá e por causa da situação e aproveitando já para fazer uma visita, enfim, ele tenha relatado a situação da igreja em Colossos. Veja, capítulo 4, versículo 12, no finalzinho da carta ele fala, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Então como é que Paulo sabe disso? Porque Epáfras estava junto com Paulo ali, ou pelo menos passou alguns momentos, algum tempo junto com Paulo, relatando a situação da igreja em Colossos. Em Filemão, você sabe, Filemão, a história de Filemão e Onésimo, né? Os dois eram de Colossos. Na carta a Filemão, no versículo 23, o finalzinho, Paulo, ele diz, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, o que indica que tanto na carta aos Colossenses quanto a Filemão, provavelmente na mesma época, pois foram escritas na prisão romana, Epáfras estava junto com Paulo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, veja, Epáfras, ele foi aquele que levantou e cuidava dessas três igrejas, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Então, Paulo, ele não tinha ido até lá. Você vê que no começo da carta ele fala, eu ouvi de vocês. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu gostaria de conhecer, e aí ele começa a escrever. Agora, imagine o seguinte, irmãos, veja, imagine se Epáfras, ele resolve dizer o seguinte, olha Paulo, essa igreja fui eu que levantei, essas igrejas, eu que estou cuidando, então você não tem que interferir aqui. Você vai interferir nas igrejas que você levantou. Aqui quem administra, quem cuida sou eu. Epáfras não teve essa atitude, porque Epáfras, irmãos, ele estava, e ele sabia disso, ele estava debaixo do ministério, foi aperfeiçoado pelo apóstolo Paulo, ele estava debaixo do ministério que Deus confiou ao apóstolo Paulo. Então, quando Epáfras estava tendo problema, o que ele fez? Ele pediu a ajuda de Paulo, que, como apóstolo, foi lá e escreveu aos Colossenses. Nós, irmãos, estamos debaixo de um ministério e todos nós estamos conectados. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no comecinho da sua primeira epístola, ele fala assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Essa é a função do apóstolo. Então aquilo que ele vê, o que ele ouve do Senhor, ele anuncia para as igrejas que estão debaixo do seu ministério. Paulo ele falou para os coríntios em 1 Coríntios 9, se eu não sou apóstolo para outros, eu sou para vocês, porque vocês são selo do meu apostolado. Então, por exemplo, Paulo não era apóstolo para os judeus, mas para os gentios sim. Então João, na sua primeira epístola, versículo 3, ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, isso aí as pessoas às vezes entendem errado. Esses precisam de intermediário. Não, irmãos, nós precisamos de comunhão. Entenda isso, comunhão. A bênção que Deus deu para Paulo, a visão, tudo isso, por causa da humildade de Epáfras, de pedir ajuda, ela se estendeu
para a igreja em Colossos. E hoje chegou para nós. Se Epáfras tivesse tido uma atitude de uma atitude às vezes de orgulho, de dizer não vou relatar isso para Paulo, porque ele vai achar que eu estou falhando, eu vou cuidar desse problema sozinho. Se ele tivesse tido essa atitude, irmão, nós provavelmente não teríamos a carta aos Colossenses. Perceba isso. Então, estar conectado aos profetas, aos apóstolos, irmãos, faz com que a bênção, a visão, a palavra que Deus deu para eles também venha para nós. Estar desconectados desses irmãos, não aproveitar a experiência, a visão que Deus deu para esses irmãos, traz muita perda para a igreja, irmãos. Então, nessa situação, Paulo começou a escrever e mostrar para os colossenses que o centro de tudo, que, como diz no versículo 18, que aquele que tinha a primazia sobre todas as coisas era Cristo. Por quê? Porque estavam entrando coisas na igreja que não eram coisas como, por exemplo, lá em Corinto, que eram situações de confusão, situações de pecado. Eram coisas, irmãos, que aparentemente eram coisas boas que estavam entrando na igreja em Colossos. Era filosofia, era cultura, essas coisas. Mas isso estava tirando o lugar de Cristo. E quando você tira o lugar de Cristo na sua vida, da primazia, isso não tem nada a ver com essa ligação que nós temos uns com os outros, com os profetas, com os apóstolos. Não é isso. É quando você deixa de dar. Esses irmãos, eles trazem para nós aquilo que Deus deu para eles. Agora, quando nós deixamos a palavra, a conexão com Cristo, deixamos de dar a primazia para Cristo na nossa vida, irmãos, aí nós vamos nos desconectando de Deus e vai sobrando espaço, vácuo dentro de nós. É aí que Satanás entra com a mentira, inclusive acusando e jogando irmão contra irmão. Aí é onde deveria haver um ambiente de amor em que todos nós aproveitamos a bênção uns dos outros, né? Que um recebeu e passa para a igreja e o outro recebeu. Ao invés de nós aproveitarmos isso, fica um ambiente em que um fica acusando o outro. Então, irmãos, por causa dessas coisas que entraram, né, aqui no Alimento Diário, explica bem, não vou ler por causa do tempo, o embrião do gnosticismo, práticas que levavam os colossenses, a achar que se eles afligissem a sua carne, praticando jejuns que deixava a pessoa praticamente semi-morta, praticando coisas que ferissem a carne, eles achavam que isso, que era chamado de ascetismo, isso teria valor contra o pecado. Paulo, ele fala isso no capítulo 2, no final, no último versículo. Ele diz, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Por quê? Porque aquele ensinamento do gnosticismo ensinava que você tinha que ser uma pessoa especial, com uma sabedoria especial para se livrar das coisas da carne, para não ficar sob o efeito do pecado. Coisas que não vêm de Deus. Esse é o ponto, não é? Então, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Esse rigor ascético é punir o corpo para enfraquecer o corpo, achando que, enfraquecendo a carne, você não pecaria. O versículo termina dizendo, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Quer dizer, você vai continuar sendo tentado do mesmo jeito. O que mortifica os feitos do corpo, Paulo diz isso em Romanos 8, é o Espírito, irmãos. Então veja, eles estavam indo pelo caminho errado. E aí o apóstolo Paulo, com a carta que ele mandou, corrigiu isso. Por isso, irmãos, nós precisamos manter comunhão uns com os outros, para aprendermos, sermos corrigidos, consolados, admoestados, encorajados. Ali em Colossos também estava surgindo adoração. Olha a mistura que estava entrando. Não era mistura com coisas relacionadas a pecado, mas estava entrando coisas assim, adoração a anjos. Eles estavam misturando coisas da cultura judaica, como observar dias, sábado, luas, festas, comidas. Paulo, ele tentou mostrar, irmãos, isso não é, isso ficou no passado. Não vamos voltar para o passado, vamos avançar para Cristo. Essas coisas estavam fazendo com que os colossenses adorassem até anjos.
por causa desse embrião do gnosticismo que comparava Cristo aos anjos. A ideia era que Deus era como o sol que emanava raios de luz, certo? Então, essas emanações, por exemplo, os anjos seriam uma emanação de Deus, assim como o sol emana raios. E Jesus seria outra emanação de Deus. Essa era a ideia que estava entrando na igreja em Colossos. Só que quando você diz isso de Cristo, você compara Cristo a um anjo, você tira a divindade de Cristo. E se Cristo não é Deus, se o Senhor Jesus não é Deus, então nós não fomos redimidos. Entende? Entende a seriedade que é isso? Eles não sabiam nem onde eles estavam entrando. Muitas vezes nós somos tão enganados, irmãos, que nós não sabemos nem o que nós estamos crendo. A seriedade do que nós estamos crendo. É por isso que no capítulo 2, Paulo ele escreve no versículo 8, 9: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que ele fala isso? Por causa dessa situação, deles estarem comparando Cristo com anjos e tirando a divindade de Cristo. Aí o versículo 10 diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Quer dizer, quando fala de principado e potestade, não é só os anjos caídos, é todos os anjos. Todo o principado e potestade tem Cristo acima, como cabeça. Então, irmãos, durante esse semestre nós vamos ver muitas riquezas do livro de Colossenses e principalmente o lugar de Cristo. E que nós aproveitemos, irmãos, para refletir como Cristo está na nossa vida, na nossa casa. Qual é o lugar de Cristo? Quando nós estudamos Efésios, nós vimos, principalmente no capítulo 1, a vontade de Deus, o que dá prazer a Deus, o bom prazer de Deus, é que Cristo encabece todas as coisas. Para que ele encabece todas as coisas, ele primeiro precisa encabeçar a igreja. Para que ele encabece a igreja, ele precisa encabeçar a sua família. Para que ele encabece a sua família, ele precisa encabeçar você. Entende? Essa desconexão, irmãos, se nós nos desconectamos do cabeça, isso só gera coisas negativas. Para encerrar, eu vou aproveitar, ler página 32, o penúltimo e o último parágrafo. Veja só. A falta de encabeçamento do homem ocorreu quando este se desconectou de Deus. Gênesis descreve Deus criando a luz no primeiro dia, o firmamento no segundo, a porção seca no terceiro, os luzeiros no quarto, os animais no quinto. Vendo o que criara, Deus disse que era bom. Mas ao criar o homem no sexto dia, ele disse: muito bom. Toda a criação estava conectada com o Criador, pois ela veio à existência por intermédio de sua palavra. Logo, se o homem tivesse permanecido conectado com Deus, tudo estaria encabeçado por Cristo. Todavia a serpente, o próprio Satanás, enganou Eva, colocando em dúvida a palavra que Deus lhe dissera. Ele sugeriu que o homem poderia julgar o certo e o errado sem Deus. Adão e Eva foram seduzidos por essas palavras e caíram na armadilha do diabo. Amados, jamais subestimemos a capacidade do inimigo de Deus para nos enganar. Apocalipse 12 afirma que ele é o grande sedutor, que tem capacidade para enganar o mundo inteiro. Deus é a realidade do universo, apenas ele existia antes da criação. Então, quando o homem se desconectou de Deus, desconectou-se da própria realidade, surgindo um enorme vazio. Aproveitando-se desse vácuo, Satanás, que é o pai da mentira, encheu o ser humano de mentiras. Pela mentira entrou morte, pecado e toda sorte de injustiças e impurezas, e o homem ficou sem o encabeçamento de Cristo. Mas hoje, Deus anela encabeçá-lo novamente. Então, que nós, primeiramente nós, sejamos encabeçados por Cristo para viver nessa realidade, na verdade, e não haver vácuos em nós que Satanás aproveite para implantar suas mentiras. Que o Senhor te abençoe grandemente. Lembrando, nós estamos colocando agora essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.